Mas a gente quer entrar nesse assunto com o senhor sobre a Oikos. Vamos começar. O que é essa Oikos? Por que a Oikos? Quando surgiu? A Oikos Por quê? Porque nós somos presbiterianos. De certo modo é mesmo. Porque em setembro de 78, dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã, eu ouvi um sermão de um pastor presbiteriano, mas isso não tem nada a ver com a Oikos, eu estou dizendo, nesse ambiente que as coisas aconteciam. Ele estava dizendo o seguinte, que no século XX, de certo modo rebocado pela tecnologia, a ciência se multiplicou mais do que em toda a história da humanidade. No século XX, a ciência se multiplicou mais do que em toda a história da humanidade. Mas, em compensação, nós destruímos a natureza, atacamos a natureza, consumimos a obra de Deus mais do que em toda a história da humanidade. E o sermão dele chamava Desafios Éticos do Século XXI. Então, o desafio ético do século XXI, segundo o reverendo Júlio Andrade Ferreira, que já morreu, infelizmente, que era um grande pregador, é esse: usar a ciência e a tecnologia para recuperar o que pode ser recuperado e aprender a viver sem destruir aquilo que a gente está vivendo. Como se observa, nós somos, a nossa linguagem é uma linguagem muito protestante, muito bíblica, né? Eu acho que quando você pega, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre todas as coisas, você está imaginando o homem dominar, mas dominar como ciência. Por exemplo, há uns tempos atrás, a General Motors era a grande empresa do mundo, né? Porque fazia as grandes máquinas, que removia montanhas. Euclide S12, eu já trabalhei com o Euclide S12, é uma máquina que em horas ela remove uma montanha, eles montam uma montanha. Hoje, nós estamos voltados para as coisas microscópicas. Uma micra é a milionésima parte de um metro. Ela é invisível, de tão pequena que ela é. Essas coisas hoje é que ocupam, que estão nos ocupando, e que nós estamos percebendo. Então nós temos que aprender a dominar para preservar, sabe? Dominar para curar, dominar para educar. Eu não sei se eu tenho a limitação de tempo aqui. Se tiver, eu dou uma costurada. Vamos lá. Porque quando estava se discutindo a questão do meio ambiente no Brasil, a Marina Silva era redatora ou relatora do artigo que falava sobre ruído nos ambientes urbanos. E lá no Rio no Rio de Janeiro surgiu um papo de que aquilo era perseguição política contra as igrejas protestantes, as chamadas igrejas evangélicas. E então foi feito lá no Rio de Janeiro uma medição. A medição é feita assim, microfone... Não. Medidor de decibéis, não é? Decibelímetro. Isso. A 1,10 m de altura, a 1,10 m da porta de onde está saindo o movimento. Então fizeram isso nas igrejas. Então, entre as coisas mais barulhentas, mais ofensivas que existe para o ouvido humano, as 3 primeiras eram igrejas. Eram igrejas. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Sabe que você não sabe que destruiu o ouvido? Porque tem 2 tabelas, não sei se ele é médico, acho que ele é médico. Não sei. Não sei, também não sei. É sim. O seu Pacheco interage aqui, viu? Temos um doutor aqui. Existem 2 tabelas, uma chama Quirós e outra chama Fowler, né? Por qualquer dessas tabelas, o ouvido humano é uma coisa que se gasta. Gasta. São os pelinhos, não? Que vibram e ao vibrar produzem essa sensação de barulho. Então, se for muito exagerado o barulho... Todo ruído acima de 75 todo ruído acima de 75, você está gastando uma coisa. Você está consumindo uma coisa. Claro. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Como é que você fecha as pessoas dentro da igreja e dá 110 decibéis no ouvido deles?
Então, Ou seja, onde for, né? Seja dentro da igreja ou em outro local não, também. hoje tem os carros que passam na rua. Como é que a pessoa fica ali dentro com aquele negócio? O negócio chega a vibrar. Viu o pei da gente, né? O que eu estou entendendo, inclusive, só para o pessoal de casa entender também, é que a Oikos, então, tem essa preocupação, espiritualidade ecológica, trazer essa conscientização da importância da manutenção do meio ambiente e tudo. Seria isso, seu Pacheco? Não, nós temos sensibilidade diferente, nós temos colaborações diferentes para mim. Você vê que meus braços estão todos machucados? Sabe o que é isso? Arame farpado, porque eu virei vaqueiro, né? E toda hora eu estou tendo... Então, nós temos sensibilidade diferente. Me sensibiliza algumas coisas que não se sensibiliza. Por exemplo, o Weser. O Weser é o nosso teórico, porque ele fez doutorado do Rio de Janeiro, sobre meio ambiente. Mas, na verdade, ele é psicólogo, então ele não é um ambientalista. É um sujeito que nós medimos, inclusive aqui em Belo Horizonte, a sensibilidade das pessoas para as questões ambientais. Foi feito por um sociólogo da prefeitura uma bateria de perguntas, acho que parece que era... Não tinha 104, mas a pessoa para responder aqui ia passar por 104 coisas diferentes. Como é que as pessoas veem a questão ambiental? E cada um de nós ficou num lugar, foi todo mundo ajudar, né? E pegamos um time grande, fizemos um movimento grande, né? Eu fiquei no Ursulina, sabe? Conhece? Sim. O Parque Ursulina Mesmo. Então, a constatação que ele faz é essa, que as pessoas... O Weser fez lá do Ordesburgo. Agora eu fiquei curioso, qual que é a constatação que vocês fizeram depois dessa pesquisa vasta? Qual que foi a constatação, assim, então, da população? Eu vou te dar a minha constatação. Sim. A minha constatação é que é baixíssima a sensibilidade das pessoas para isso. No meu caso, por exemplo, lá no Ursulina, a maioria das pessoas falaram de o que fede e o que faz barulho. Ou seja, o que a pessoa tem de consciência ecológica é simplesmente aquilo que a incomoda. Se tem um cheiro ruim, ou se faz barulho, se me incomoda, é porque tem alguma coisa errada com o meio ambiente. Então você vê que chegou a 2 sentidos da pessoa. Chegou aos ouvidos e ao olfato. Sim. Aquilo que chegou ao ouvido e ao olfato, mas não foi elaborado pela cabeça. A pessoa não foi capaz de imaginar. Não foi inteligentemente desenvolvido. O senhor está dizendo o seguinte, que a gente teve avanços tecnológicos extraordinários, mas que com falta de inteligência, vamos colocar isso nu e cru, a gente acabou deixando com que esses avanços comprometessem até aquilo mesmo que nós descobrimos. Eu não sei exatamente o que você está dizendo com a palavra inteligência. É mais ou menos por aí, mas acho que um defeito, inclusive, da nossa educação. Por exemplo, o fato da nossa igreja, a minha igreja ela é ótima para isso, que ela é desse tamanhozinho assim, não cresce. Eu nem desejo que ela cresça. Porque nós fazemos as coisas devagar, então nós temos tempo, né? Nós temos tempo de nos dedicar a um assunto também, desse aqui, sabe? E levar o Apolo. O Apolo é nosso freguês lá. O Apolo também é filho de presbítero, sabia? Sim. Filho da Videna de Lisboa, é filho de presbítero, é uma pessoa... O Apolo já ganhou um concurso bíblico lá em Israel. Né? Olha. Já ganhou um concurso bíblico lá em Israel. Chique, hein? Negócio mundial, ele ganhou lá. Então vocês têm interesse de manter a igreja ali pequenininha para poder Não, não é de manter pequenininha, não. Da maneira Apesar de pequenininha... Sim. Eu estou citando muito o Weser, vou citar mais uma vez. O Weser fala que toda igreja precisa ter um carisma evidente. Então, o carisma evidente da Igreja Batista da Lagoinha, ninguém, desde o tempo do Zé, como é que chama? Que veio lá da Bahia? Zé Rego do Nascimento. Sim. Desde o tempo do Zé Rego do Nascimento, a Igreja Batista da Lagoinha tem um carisma conhecido. O carisma dela é conhecido. Então, as pessoas, quando veem a Igreja Batista da Lagoinha, vêm sabendo o que ela vai achar aqui. Isso eu acho muito importante que a gente sempre fizesse isso. Quem vai à minha igreja vai sabendo que lá é assim, que nós gostamos da Bíblia, que nós temos... Uma característica explícita, o senhor diria, né? Deixa eu até trazer, seu Pacheco, de volta para a discussão, voltando para a questão... Não, peraí, deixa eu falar da minha igreja, estou fazendo meu comercial. Porque lá nós encaramos assim, a nossa divisa é essa. Primeiro o reino de Deus, a minha igreja é a segunda.
Tá certo. Claro. Tá certo. Bonitinho, né? Primeiro reino de Deus. Minha igreja é a segunda. A gente Segunda tá com, igreja presbiteriana. A gente está com o nosso tempo curtíssimo. Se você pudesse resumir assim, em 30 segundos, o papel da Oikos, aquilo que é o seu sonho em favor, inclusive, da Oikos na sociedade. É isso que eu estou fazendo aqui. Nosso sonho é esse. É falar nas igrejas, porque hoje não é só nós, não. Tem mais gente. Tem o pessoal de Viçosa, tem um punhado de gente aí que está vendo se a igreja se apaixona pelo Deus Criador, pelo Deus que criou as coisas. Porque você está falando de Deus e ao mesmo tempo destruindo, depredando a obra de Deus. As pessoas separam, né? Tipo assim, o que é espiritual é espiritual, o meio ambiente não tem nada a ver. E a intenção sua é realmente espiritualizar essa questão. Que as pessoas se tornem mais espirituais. Porque no final de cada passo dessa congregação, e Deus viu que estava bom. Deus viu que era bom. Quer dizer, Deus viu que era bom. E nós vamos lá e pisamos, e quebramos, e destruímos, e sujamos, e colocamos, entendeu? Outra coisa também é a questão do consumismo. Não é o Herbert Marcuse que tem que falar de consumismo, não. A igreja também tem que falar de consumismo. Você destrói. Essa camisa aqui é minha, essa calça não. Eu acho que eu tenho 2 camisas que eu comprei. O resto é tudo camisa velha dos meus filhos. E bonitas, chique. Tem um filho que é juiz, então tem que trabalhar sempre de gravata, bonitão e tal. Né? Então, só cuidado com a mão aí para o senhor não bater no microfone, porque senão vai dar um barulho pro pessoal de casa. Se o senhor puder, não encosta no microfone não, que senão então, seu... Aí, então tem a Débora de Carvalho Malta. Ela uma vez ela deu um conselho assim, ó, no fim do mês, no fim do ano, você abre o guarda-roupa. Falei assim, eu vesti essa roupa aqui esse ano? Não, não vesti. Essa aqui eu vesti? Não. Aquela que você passou um ano sem vestir, ou é porque ela é muito preciosa, você guarda ela para as ocasiões especiais, né? Ocasiões especiais, ou então você deve dar ela para os outros. Claro. Porque uma constatação, vou citar também outra vez a Benedita da Silva. A Benedita da Silva chegou à conclusão, não é ela que falou, não é dela, ela pegou com alguém essa informação. Que se todo mundo tivesse os hábitos toda a humanidade toda tivesse os hábitos de consumo que os americanos têm, os recursos naturais desse mundo não seria suficiente para os 7 milhões de pessoas que nós vivemos hoje. Sabe?